O Nome da Rosa, de Umberto Eco, é um romance histórico e policial ambientado em uma abadia beneditina no norte da Itália, no século XIV. A obra combina mistério, filosofia e teologia, além de explorar questões sociais e políticas da Idade Média. Eis as ideias principais do livro: a busca pela verdade. O romance acompanha o franciscano Guilherme de Baskerville e seu aprendiz Adzo de Melk enquanto investigam uma série de assassinatos na abadia. Essa busca se desdobra como um questionamento sobre a verdade, seu caráter absoluto ou relativo e como ela é manipulada pelas instituições de poder. A biblioteca da abadia, central na trama, simboliza a acumulação e o controle do saber. A forma labiríntica da biblioteca reflete tanto o fascínio quanto os perigos associados ao conhecimento, que é restrito a poucos e mantido em segredo. O conflito entre razão e fé. Guilherme representa uma postura racionalista e investigativa, influenciada pela lógica de Aristóteles, enquanto outros monges personificam o dogmatismo religioso. O livro debate se a fé pode coexistir com o pensamento crítico ou se uma ameaça a outra. Um dos temas centrais é o papel do humor e do riso. O último livro de Aristóteles sobre comédia é o objeto central do mistério, sendo considerado uma ameaça à autoridade eclesiástica porque questiona a seriedade absoluta da religião e do poder. O contexto histórico. A obra se passa em um momento de grande tensão religiosa, marcado pela disputa entre o Papa e as ordens mendicantes, como os franciscanos, que pregavam a pobreza da Igreja. Essa luta pelo poder político e espiritual permeia a narrativa. A fragilidade da interpretação humana. O romance mostra que a interpretação dos fatos e textos pode ser falha, destacando os limites da compreensão humana. Isso é refletido tanto nos debates teológicos quanto nas pistas que Guilherme segue, algumas das quais levam a becos sem saída. Por meio dessa complexidade, O Nome da Rosa se torna muito mais do que uma obra de mistério, transformando-se em um retrato multifacetado da sociedade medieval e um convite à reflexão sobre questões universais. O Nome da Rosa é estruturado como um manuscrito fictício, escrito pelo noviço Adzo de Melk, narrando eventos que ocorreram ao longo de 7 dias. A obra é dividida em 7 partes, cada uma correspondente a um dia, e subdividida em capítulos que seguem as horas litúrgicas: matinas, laudes, prima, tércia, sexta, noa, vésperas e completas. Aqui está uma visão geral da estrutura. Primeiro dia, chegada à abadia. Guilherme e Adzo chegam à abadia e conhecem os monges, incluindo o abade, e observam a grandiosidade da biblioteca. Primeiros mistérios. Descoberta do cadáver de Adelmo, um iluminador, marcando o início do mistério. Segundo dia. Investigação inicial. Guilherme começa a investigar os acontecimentos, entrevistando monges e examinando o local. A biblioteca como enigma. Guilherme descobre a complexidade do acesso à biblioteca, que é restrito e protegido por um labirinto. Terceiro dia. Outro assassinato. O corpo de Venâncio, tradutor da abadia, é encontrado. A conexão entre os mortos e os livros começa a se delinear. Debates teológicos e políticos. Discussões entre os monges sobre heresia, riso e poder, revelando as tensões ideológicas no mosteiro. Quarto dia. Pistas falsas. Guilherme e Adzo enfrentam dificuldades para avançar na investigação devido a pistas enganosas. Exploração secreta da biblioteca. Adzo e Guilherme acessam clandestinamente a biblioteca e descobrem livros enigmáticos e perigosos. Quinto dia. Conflitos internos. A tensão entre os monges aumenta à medida que mais assassinatos ocorrem. Conselho teológico. Delegados da igreja e frades franciscanos discutem questões de heresia e pobreza eclesiástica. Sexto dia. Revelações importantes. Guilherme faz conexões cruciais entre os assassinatos, os livros e as crenças teológicas da abadia. Tragédia iminente. A atmosfera de medo e desconfiança atinge seu ápice. Sétimo dia, o clímax. A identidade do assassino e os segredos da biblioteca são revelados. Guilherme descobre o motivo central dos crimes, relacionado a um livro proibido. O incêndio. A biblioteca pega fogo, destruindo um dos maiores repositórios de conhecimento do mundo. O epílogo. Adzo reflete sobre os acontecimentos e sobre a fragilidade do saber humano. Essa estrutura reflete o ritmo das investigações e a tensão crescente, ao mesmo tempo em que está imersa no simbolismo religioso e litúrgico.
O Nome da Rosa. Foi amplamente celebrado tanto pela crítica literária quanto pelo público, tornando-se um marco da literatura contemporânea. Seu sucesso é atribuído à combinação de elementos de romance policial, reflexão filosófica e rigor histórico. A obra foi objeto de inúmeras interpretações, particularmente por filósofos, teólogos e psicólogos, que analisaram seus múltiplos temas e camadas. Recepção geral e impacto. A obra foi elogiada por sua complexidade intelectual e narrativa, sendo considerada um exemplo paradigmático de romance pós-moderno. Alguns críticos apontaram que a densa erudição de Eco poderia afastar leitores menos familiarizados com filosofia e história medieval, mas o equilíbrio com o mistério policial garantiu seu apelo popular. Acadêmicos destacaram sua metalinguagem, que reflete sobre o próprio ato de interpretar e narrar histórias. Interpretações por filósofos. Jacques Derrida e a desconstrução. O texto foi analisado à luz das ideias de Derrida, especialmente no que diz respeito à desconstrução do conceito de verdade. A obra mostra como a verdade pode ser manipulada e como o conhecimento é controlado pelas instituições de poder. Michel Foucault e o poder saber. A abadia é interpretada como um microcosmo das teorias Foucaultianas sobre a relação entre poder e conhecimento, com a biblioteca representando a centralização do saber como forma de controle. Perspectivas teológicas. A teologia medieval abordada no romance gerou debate sobre a relação entre fé e razão. Teólogos exploraram o papel do riso no contexto religioso, um tema crucial na obra. O medo do humor como algo subversivo foi analisado como uma crítica à rigidez da igreja medieval e à sua luta para manter a autoridade absoluta. O livro foi comparado às disputas históricas envolvendo o riso, como os debates sobre o carnaval na obra de Mikhail Bakhtin, que enxerga o humor como um elemento libertador e contrário ao dogma. Análises psicológicas. Psicologia arquetípica. Psicólogos inspirados por Carl Jung interpretaram a biblioteca como um símbolo do inconsciente coletivo, com o labirinto representando o caminho tortuoso da mente humana em busca do conhecimento. A repressão do humor. Sigmund Freud é frequentemente evocado para explicar a repressão ao riso na obra, relacionando-a com o controle dos impulsos humanos, pela religião e pela cultura. Dinâmica dos personagens. O personagem de Jorge de Burgos é analisado como uma representação da sombra freudiana, simbolizando a repressão de ideias que desafiam a ordem dominante. Legado acadêmico. A obra gerou debate sobre a natureza do conhecimento. Eco explora como os textos, assim como os eventos, podem ser interpretados de diferentes maneiras, o que ressoa com a ideia pós-moderna de que não há uma única verdade. A historicidade do poder, a relação entre a Igreja e as ordens mendicantes, reflete as tensões sociopolíticas da Idade Média, mas também oferece paralelos com o mundo contemporâneo. O Nome da Rosa transcende seu tempo ao explorar questões universais, sendo amplamente estudado e debatido em disciplinas que vão da literatura, à filosofia, da teologia, à psicologia. Sim, O Nome da Rosa foi adaptado para o cinema e a televisão, cada uma trazendo interpretações diferentes da obra de Umberto Eco. A seguir, uma análise comparativa das principais adaptações. Filme de 1986. Direção e elenco. Dirigido por Jean-Jacques Annaud, estrelado por Sean Connery como Guilherme de Baskerville e Christian Slater como Adzo de Melk. Foco narrativo. A adaptação prioriza o mistério policial, enfatizando a investigação dos assassinatos e os conflitos dentro da abadia. Elementos filosóficos e teológicos são reduzidos para manter o ritmo cinematográfico. Estilo visual. O filme apresenta um visual sômbrio, com ênfase na arquitetura medieval da abadia, retratando um ambiente opressivo e misterioso. Alterações em relação ao livro. O filme reduz a complexidade da trama, eliminando ou simplificando debates teológicos e discussões políticas presentes no romance. A relação de Adzo com a jovem camponesa ganha destaque, trazendo um tom mais romântico e sensual ausente no texto original. A biblioteca, embora impressionante visualmente, perde parte de sua simbologia como um labirinto do conhecimento. Recepção. O filme foi bem recebido por sua atmosfera e interpretação de Sean Connery, mas críticos apontaram que ele sacrificou a profundidade intelectual da obra em favor de uma narrativa mais acessível. Minissérie de 2019, direção e elenco. Produzida pela Raya,
e dirigida por Giacomo Battiato, com John Turturro como Guilherme e Damian Hardoon como Adzo. Foco narrativo. A série, com 8 episódios, explora mais detalhadamente os elementos filosóficos, políticos e religiosos do romance. O ritmo mais lento permite uma maior fidelidade à obra original. Estilo visual. A produção é mais elaborada, com figurinos e cenários detalhados, recriando a vida monástica da Idade Média de forma imersiva. Alterações em relação ao livro. A minissérie mantém muitos dos debates teológicos e filosóficos, explorando com maior profundidade os conflitos ideológicos e políticos da época. Novos personagens e subtramas foram adicionados para ampliar o universo da história, incluindo mais detalhes sobre a Inquisição e o contexto histórico. Algumas cenas, como o relacionamento de Adzo com a jovem camponesa, foram reformuladas para se adequar ao público contemporâneo. Recepção. A série foi elogiada por sua fidelidade à obra e pela riqueza de detalhes históricos, mas alguns críticos consideraram que o ritmo lento e o tom didático poderiam afastar espectadores casuais. Análise comparativa. Fidelidade ao romance. O filme de 1886 simplifica a narrativa, enfatizando o mistério policial e sacrificando temas filosóficos. A minissérie de 2019, com mais tempo disponível, oferece uma adaptação mais fiel e abrangente. Personagens. Sean Connery entrega um Guilherme carismático e pragmático, enquanto John Turturro o interpreta de maneira mais introspectiva e filosófica. Christian Slater e Damian Hardoon oferecem visões diferentes de Adzo, o primeiro mais ingênuo e emocional, o segundo mais observador e reflexivo. Atmosfera. O filme captura o tom sombrio e misterioso do romance, com foco visual no isolamento da abadia. A série mergulha mais profundamente na ambientação histórica, destacando o contexto social e político. Conclusão. Ambas as adaptações têm méritos e abordagens distintas. O filme é ideal para quem busca uma versão mais acessível e visualmente impactante, enquanto a minissérie é recomendada para os que desejam uma exploração mais detalhada e fiel do livro. Em qualquer caso, nenhuma consegue replicar completamente a profundidade e as camadas de significados presentes no texto original de Umberto Eco.